Hoje você compra um SUV de luxo que precisa de suporte técnico até para inflar os pneus, mas estas 14 lendas só precisam de gasolina e vontade. Enquanto as caminhonetes modernas são computadores descartáveis envolvidos em plástico, estes tanques de ferro foram forjados para sobreviver ao fim do mundo. Hoje você verá como a engenharia pura humilha a tecnologia biodegradável. Fique até os 3 últimos lugares, porque essas máquinas são as únicas que continuarão rodando quando suas netas modernas forem sucata. Número 14. Toyota Land Cruiser Série 90 Prado. Em meados dos anos 90, a Toyota enfrentava um dilema existencial. Sua lendária série 80 era a rainha absoluta do off-road pesado, mas o mercado estava mudando. As pessoas queriam a confiabilidade de um tanque de guerra, mas com uma condução que não exigisse os bíceps de um caminhoneiro. Assim nasceu a série 90, conhecida em grande parte do mundo como a Land Cruiser Prado. Muitos puristas da época a olharam com ceticismo porque foi a primeira da família a adotar uma suspensão dianteira independente, abandonando o eixo rígido frontal que havia definido a marca por décadas. Mas o tempo, esse juiz implacável, deu razão aos engenheiros japoneses. Sob sua carroceria de linhas sóbrias e elegantes, esconde-se um dos chassis mais robustos já fabricados. Não é uma caminhonete de brinquedo. Compartilha sua arquitetura básica com a Hilux da época, o que significa que sua coluna vertebral é projetada para suportar abusos que destruiriam a transmissão de qualquer caminhonete moderna em uma semana. Mas o verdadeiro segredo de sua imortalidade reside no que há sob o capô. Nas versões diesel, encontramos o motor 1KZT de 3,0 litros, um bloco que para muitos é o auge da simplicidade efetiva. Não tem os sistemas de injeção complexos e extremamente delicados dos motores atuais que se destroem se o combustível não for de uma pureza de laboratório. Este motor engole quase qualquer coisa e continua funcionando. Número 13. Jeep Cherokee X-Jaw. Se há um veículo que pode se gabar de ter mudado a história do automóvel para sempre, é o Jeep Cherokee XJ. Quando foi lançado em 1984, os veículos off-road eram, por definição, caminhões pesados com carroceria aparafusada a um chassi de vigas. A Jeep decidiu fazer algo radical. O primeiro design monobloco real em um veículo 4x4 de grande volume. O resultado foi uma caminhonete que pesava meia tonelada a menos que seus rivais, mas que tinha uma rigidez estrutural surpreendente. Foi um design tão perfeito que se manteve em produção durante 18 anos quase sem mudanças estéticas. A Cherokee XJ é a prova viva de que a leveza é uma vantagem tática. Na lama ou na areia, enquanto as pesadas caminhonetes modernas afundam por seu próprio excesso de peso e equipamento inútil, a XJ flutua. Mas sua verdadeira joia da coroa é o motor de 6 cilindros em linha e 4,0 litros. Esse bloco não é um motor, é uma bigorna. Com 7 apoios de virabrequim e uma arquitetura de válvulas no cabeçote que data de uma era onde as coisas eram feitas para durar 100 anos, este motor é praticamente impossível de matar. Já vi unidades funcionarem com níveis de óleo alarmantemente baixos, com o sistema de refrigeração no limite e sob temperaturas extremas, e simplesmente se recusam a morrer. Número 12. Mitsubishi Montero/Pajero Kinko 20. Nos anos 90, se você quisesse vencer o rally mais difícil do mundo, o Paris-Dakar, só havia um nome na lista de favoritos: Mitsubishi. A Montero, ou Pajero dependendo do mercado, não era apenas um veículo de rua que era usado para correr, era uma plataforma de corridas que era vendida nas concessionárias. A geração V20, produzida principalmente na década dos 90, representa o ponto mais alto da engenharia da Mitsubishi antes que a marca perdesse seu rumo no mundo dos híbridos e dos plásticos baratos. O que faz a Montero desta época humilhar as novas é seu sistema de tração Super Select.
Enquanto as caminhonetes de hoje usam embreagens eletrônicas que superaquecem depois de 15 minutos de esforço intenso na areia, o sistema da Mitsubishi é uma maravilha da engenharia mecânica. Ele permite que você passe de tração traseira para tração total e até bloqueie o diferencial central enquanto se move a 100 km por hora. É uma caixa de transferência tão robusta que foi utilizada como base para veículos militares. Número 11. Chevrolet Suburban dos anos 90, GMT 400. Existem veículos grandes e depois há a Chevrolet Suburban da plataforma GMT 400. Este é o porta-aviões terrestre definitivo. Produzida entre 1992 e 1999, esta geração da Suburban representa o fim de uma era dourada para a General Motors, onde o tamanho não era uma pose estética, mas uma necessidade funcional. Se os SUVs modernos tentam ser carros esportivos altos, a Suburban dos anos 90 não pedia desculpas pelo que era, um caminhão de carga disfarçado de veículo familiar de luxo. Sob essa enorme extensão de aço americano, encontra-se uma arquitetura de caminhão de 3/4 de tonelada. Enquanto as Suburban modernas utilizam suspensões traseiras independentes que são muito confortáveis, mas incapazes de suportar um castigo real fora do asfalto ou com cargas pesadas, a GMT 400 utiliza um eixo rígido maciço e molas que poderiam suportar o peso de uma casa pequena. O motor mais comum, o lendário bloco pequeno de 5,7 litros, conhecido como 350, é provavelmente o motor mais fácil de reparar na história da humanidade. Há tantas peças disponíveis e seu design é tão lógico que você poderia reconstruí-lo no quintal de sua casa com ferramentas básicas. Número 10. Nissan Patrol G61. Se a Toyota construiu uma lenda de confiabilidade, a Nissan construiu um monumento à força bruta. A Patrol Série G e 61 é, para muitos especialistas em expedições extremas, o veículo definitivo. Enquanto as caminhonetes modernas se enchem de componentes de alumínio para economizar peso e cumprir com as normas de emissões, a Nissan projetou a G e 61 com a mentalidade de um fabricante de maquinaria pesada. Seus eixos são, literalmente, mais grossos e resistentes do que os de quase qualquer outro veículo de sua categoria. São tão robustos que os entusiastas do off-road extremo costumam comprá-los para adaptá-los a outros veículos que tiveram suas peças originais quebradas. O coração desta besta é, em muitas regiões, o motor TD42. Estamos falando de um 6 cilindros diesel de 4,2 litros que não utiliza correia de distribuição nem corrente. Utiliza uma cascata de engrenagens. Isso significa que, teoricamente, o sistema de distribuição do motor durará tanto quanto o próprio bloco. É um design que elimina pela raiz um dos pontos de falha mais comuns nos motores modernos. Este motor não tem uma gestão eletrônica complexa. Pode funcionar submerso em água, sob um calor sufocante ou no frio mais extremo, desde que tenha ar e combustível. Número 9. Ford Bronco quinta geração. Houve um tempo em que a Ford não se preocupava com os coeficientes aerodinâmicos nem com o consumo de combustível de um isqueiro. A quinta geração da Bronco, produzida entre 1992 e 1996, é o canto do cisne da potência americana pura antes que o mundo se tornasse politicamente correto. Esta caminhonete é a definição de autoridade na estrada. Com suas linhas quadradas e sua postura larga, não precisava de luzes decorativas para impor respeito. Sob o capô, você podia encontrar o motor 5,0 ou o massivo 5,8 litros de 8 cilindros em V. Estes não são motores otimizados por computador para serem eficientes. São blocos de ferro projetados para entregar torque desde o momento em que você pisa no acelerador. A simplicidade desses motores é sua maior virtude. Enquanto um motor moderno tem turbos gêmeos, injeção direta de alta pressão e sistemas de desativação de cilindros que costumam falhar depois dos 100 mil quilômetros, o 8 cilindros da Ford
É um design da velha escola que qualquer mecânico com um jogo de chaves básicas pode manter funcionando por meio século. Número 8. Suzuki Samurai/Jimny. Muitas vezes cometemos o erro de confundir tamanho com capacidade. O Suzuki Samurai e seu sucessor, o Jimny, são o tapa na cara da realidade que a indústria automotiva recebe cada vez que tenta vender uma caminhonete gigante carregada de tecnologia inútil. Enquanto os fabricantes atuais projetam veículos de 3 toneladas para ir ao supermercado, a Suzuki criou um guerreiro minúsculo que é capaz de chegar onde os gigantes afundam. O segredo do Samurai é seu peso-pena. Por ser tão leve, não precisa de motores gigantescos nem suspensões complexas. Simplesmente flutua sobre os obstáculos. Mecanicamente, o Samurai é a simplicidade elevada à perfeição. Seu motor de 4 cilindros é tão pequeno e básico que parece de brinquedo, mas é essa mesma falta de complexidade que o torna indestrutível. Não há turbos, não há sensores de proximidade, não há nada supérfluo. Utiliza eixos rígidos com molas nas 4 rodas, uma configuração que é basicamente a mesma que usavam as carroças de cavalos e os tanques da Primeira Guerra Mundial. É rústico, é saltitante e é desconfortável na estrada, mas no momento em que o asfalto termina, o Samurai humilha caminhonetes que custam 10 vezes mais. Onde um SUV moderno de luxo fica preso porque seus sistemas eletrônicos de tração se confundem com a lama, o Suzuki simplesmente aciona sua caixa redutora mecânica e continua subindo. É um veículo que você pode reparar na beira da estrada com uma chave de fenda e um pedaço de arame. É a antítese da modernidade descartável. O Samurai não tenta ser um carro de luxo, é uma ferramenta de exploração pura que nos ensina que a verdadeira força não vem da potência bruta, mas de um design inteligente e uma mecânica que qualquer um pode entender e manter. Número 7. Isuzu Trooper/Bighorn. Existe um respeito silencioso entre os mecânicos da velha escola quando um Isuzu Trooper entra na oficina. Diferente de outras marcas que gastavam milhões em publicidade, a Isuzu concentrou seus recursos na metalurgia e na resistência de componentes internos. A Trooper, conhecida em outros mercados como Bighorn, é o segredo mais bem guardado da engenharia japonesa porque foi projetada por uma companhia que fabrica caminhões de carga pesada como atividade principal. Essa herança é notável em cada centímetro de sua construção. Enquanto outros SUVs de sua época usavam diferenciais projetados para carros de passeio adaptados, a Isuzu instalou componentes que parecem superdimensionados para o tamanho do veículo. O motor 6 cilindros em V de 3,2 ou 3,5 litros é uma obra-prima da simplicidade e da eficiência térmica. Não é um motor de corridas, é um motor de resistência. Suas paredes de cilindro são grossas e seu sistema de lubrificação é projetado para manter a pressão mesmo em ângulos de inclinação extremos. Mas o que realmente separa a Trooper da concorrência é seu chassi. A espessura do aço utilizado em sua estrutura é superior à de quase qualquer concorrente contemporânea. É um veículo que não se retorce, que não range e que suporta o passar das décadas sem mostrar fadiga estrutural. Muitos aventureiros escolhem a Trooper porque seu sistema de tração integral é incrivelmente honesto. Não há camadas de software que tentem simular tração. Há engrenagens físicas que mordem o terreno com uma determinação que hoje desapareceu. É a caminhonete para quem entende que o valor de um veículo é medido por quantas vezes ele retorna para casa depois de uma jornada impossível, e não por quantas funções tem seu painel de instrumentos. É, em essência, um caminhão de carga disfarçado de veículo familiar, construído para durar tanto quanto o dono se propuser a mantê-lo. Número 6. Toyota 4Runner segunda geração. Falar da segunda geração da 4Runner é falar de um veículo que definiu o padrão de sobrevivência urbana e rural nos anos 90.
Produzida entre 1989 e 1995, esta caminhonete é a evolução perfeita da caminhonete de trabalho da Toyota para um formato mais civilizado, mas sem perder nenhum pingo de sua dureza original. O motor 3V e de 3.0 litros de 6 cilindros é o coração desta lenda. Embora alguns entusiastas critiquem sua velocidade, ninguém pode questionar sua vontade de ferro. É um motor que, com uma manutenção básica de óleos e refrigerantes, pode superar os 500 mil quilômetros sem necessidade de abrir o bloco. A carroceria desta 4Runner é praticamente indestrutível. Foi projetada antes que as zonas de deformação programada fossem tão intrusivas como hoje, o que significa que sua estrutura tem uma rigidez que se sente em cada fechamento de porta. A tampa traseira com vidro elétrico descendente é uma característica icônica que hoje seria impossível de fabricar pelos altos custos de engenharia que acarreta, mas a Toyota a tornou padrão. Seu sistema de suspensão traseira utiliza molas helicoidais, o que lhe confere um conforto de marcha superior ao das caminhonetes de feixes de mola, mas mantém uma capacidade de carga que hoje só vemos em veículos comerciais. Esta é uma caminhonete que não conhece a obsolescência. Seus interiores são fabricados com plásticos e tecidos que parecem rejeitar a passagem do tempo e o desgaste do sol. É o tipo de veículo que você compra uma vez na vida e que pode herdar a seus filhos com a confiança de que ele continuará ligando na primeira virada de chave. A segunda geração da 4Runner é a prova de que quando os engenheiros da Toyota têm liberdade para criar um produto equilibrado, o resultado é uma máquina que desafia as leis do mercado e do tempo. Número 5. Range Rover Classic. A Range Rover Classic é provavelmente o veículo mais incompreendido desta lista. Muitos a associam à aristocracia britânica, mas sob sua pele de couro e madeira se esconde um dos veículos off-road mais capazes e mecanicamente puros que o homem já projetou. Esta é a elegância que pode ser consertada com uma chave inglesa no meio de um deserto. Diferentemente das Range Rover modernas, que são basicamente computadores com rodas que exigem scanners específicos para cada sensor, a Classic é uma máquina de hardware puro. Seu motor 8 cilindros em V de origem Buick é uma das unidades de potência mais longevas da história. É um bloco de alumínio leve, simples e com um torque constante que permite ao veículo superar obstáculos com uma elegância que nenhuma outra caminhonete pode igualar. Seus eixos rígidos e suas molas de longo curso lhe conferem uma articulação que parece desafiar a física. O mais fascinante da Range Rover Classic é que cada componente foi pensado para ser reparado, não substituído. É um veículo projetado por e para exploradores que sabiam que na África Profunda não haveria uma concessionária oficial. É certo que exige atenção constante, mas é uma atenção mecânica, previsível e lógica. Não há erros de software que bloqueiem a transmissão. Há alavancas e cabos que respondem às suas mãos. Possuir uma Classic hoje é um ato de rebeldia contra a complexidade desnecessária. É desfrutar do pináculo do design britânico sabendo que você tem uma ferramenta de exploração real sob seus pés. Uma que não precisa de uma atualização de sistema para levá-lo ao topo da montanha mais alta. Número 4. Dodge Ram Charger. A Dodge Ram Charger é a representação máxima do músculo americano aplicado ao mundo dos SUVs. Enquanto outras marcas buscavam a delicadeza, a Dodge simplesmente colocou uma carroceria fechada sobre o chassi de seus caminhões da série de 1500. O resultado foi um tanque de guerra para civis com uma personalidade que intimida em qualquer caminho. A Ram Charger não pede permissão para passar, simplesmente abre seu próprio caminho graças a uma construção maciça, onde o aço é o protagonista absoluto. Sob o capô destas feras costumavam rugir os motores de 318 ou 360 polegadas cúbicas. Estamos falando dos lendários 8 cilindros da família LA da Chrysler.
Estes motores são o equivalente mecânico a um martelo, simples, pesados e extremamente eficazes. Seu sistema de ignição é básico, sua carburação é simples de ajustar e sua capacidade de mover peso é inigualável. Não há plásticos decorativos cobrindo o motor, há um bloco de ferro que irradia calor e potência. A Ramcharger utiliza eixos dianteiros e traseiros de alta resistência, frequentemente da marca Dana, que são conhecidos no mundo do off-road por serem praticamente inquebráveis. Seu chassi de seção em C é tão grosso que você poderia rebocar uma casa sem que o quadro sofresse uma única micra de deformação. É uma máquina de uma era onde a gasolina era barata e a durabilidade era medida pelo peso do veículo. Ver uma Ramcharger hoje é contemplar um gigante de outra época, um lembrete de que houve um tempo onde os homens construíam coisas para que durassem para sempre, sem importar quanta energia consumiam no processo. Número 3. Mercedes-Benz Classe GW460. A classe G da Mercedes-Benz é hoje um símbolo de status nas ruas de Beverly Hills, mas sua origem e sua verdadeira essência residem na série W 460. Esta é a herança militar sem adornos, uma ferramenta projetada originalmente para exércitos que necessitavam de mobilidade absoluta nos terrenos mais hostis do planeta. Diferentemente das versões modernas cheias de telas e luzes ambientais, a 460 é um exercício de funcionalismo puro. Cada ângulo reto de sua carroceria tem uma razão de ser: facilitar a reparação de painéis no campo e maximizar o espaço interior. Mecanicamente, esta caminhonete é um tanque. Os motores a diesel de 5 cilindros, como o lendário 300 GD, são conhecidos por sua capacidade de funcionar durante décadas com uma manutenção mínima. Não são motores rápidos, mas sua entrega de torque é tão constante que parece que o veículo nunca pararia diante de uma subida. O que torna a classe G original uma joia da engenharia é seu sistema de 3 bloqueios de diferencial mecânicos. Enquanto os veículos modernos confiam em frenagens eletrônicas de rodas individuais, a Mercedes permitia ao motorista bloquear fisicamente os eixos dianteiro, central e traseiro. A qualidade de construção da série 460 é algo que dificilmente voltaremos a ver. Os ajustes dos componentes, a resistência das dobradiças externas e a robustez dos eixos rígidos são pensados para um ciclo de vida de 50 anos, não de 5. É um veículo que não se desvaloriza porque seu valor não reside na tecnologia que contém, mas na integridade de seu aço e na precisão de sua montagem manual na Áustria. É, em suma, a arquitetura de guerra adaptada para quem busca a imortalidade mecânica. Número 2. Land Rover Defender 90 e 110. O Land Rover Defender é o ícone que nasceu de um desenho simples na areia de uma praia galesa em 1947. Durante décadas, os modelos 90 e 110 representaram a espinha dorsal da exploração mundial. Não é apenas uma caminhonete, é um sistema de suporte vital para quem trabalha nos confins da civilização. Sua carroceria de alumínio, escolhida originalmente pela escassez de aço depois da guerra, revelou-se sua maior vantagem, permitindo-lhe resistir à corrosão em climas onde outros veículos simplesmente se desintegram. A genialidade do Defender reside em sua simplicidade modular. Quase qualquer parte do veículo pode ser desmontada e substituída com ferramentas básicas. O motor 300 TDI é considerado por muitos como o melhor motor que a Land Rover jamais fabricou. É um motor puramente mecânico, sem gestão eletrônica complexa, capaz de funcionar mesmo se o sistema elétrico do veículo falhar completamente. Seu chassi de aço galvanizado é uma estrutura maciça que suporta os abusos mais extremos sem reclamar. Dirigir um Defender é uma experiência sensorial. Você sente cada engrenagem trabalhando, ouve a transferência de potência e tem a certeza de que não há nenhum sensor que possa decidir por você se você pode ou não avançar. É a ferramenta definitiva do aventureiro porque não tenta ser confortável nem luxuosa, tenta ser imparável.
O Defender não é um objeto de consumo, é um companheiro de expedição que, se tratado com o respeito que sua engenharia merece, sobreviverá a várias gerações de proprietários. Número 1. Toyota Land Cruiser Série 80. Chegamos a que é, por consenso quase universal entre especialistas e mecânicos de todo o mundo, a melhor caminhonete já fabricada pelo ser humano, a Toyota Land Cruiser Série 80. Produzida entre 1990 e 1997, esta máquina representa o ponto de equilíbrio perfeito onde a engenharia de materiais alcançou seu ápice antes que a eletrônica começasse a ditar as regras. É o veículo que todas as organizações internacionais e corpos de paz escolhem quando sua vida depende de chegar ao destino. O que torna a série 80 tão especial é sua sobredimensão intencional. Seus eixos são do tipo flutuante, o que significa que mesmo se você quebrar uma semi-eixo, a roda não se desprende do veículo. Seus motores, seja os 6 cilindros a gasolina de 4,5 litros ou o lendário 1H DT Turbo Diesel, são projetados para percorrer 1 milhão de quilômetros antes de requerer uma reconstrução maior. É um tanque que utiliza molas helicoidais nas 4 extremidades, alcançando um conforto de marcha surpreendente sem sacrificar a capacidade de carga ou a durabilidade dos eixos rígidos. A série 80, conhecida em alguns países como Altana ou Burbuja, tem uma sensação de solidez que é impossível de encontrar na indústria atual. Ao fechar sua porta, o som é o de um cofre. Não há rangidos de plásticos nem vibrações estranhas. É um veículo projetado para operar 25 anos no terceiro mundo com manutenção mínima e continuar funcionando como no primeiro dia. Hoje em dia, encontrar uma unidade bem mantida é como encontrar um tesouro. Seu preço sobe a cada ano porque o mundo finalmente entendeu que nunca mais se fabricará algo com este nível de integridade e paixão pela durabilidade.